Eu quero intimidade. Eu não quero religiosidade. Como isso é forte, né? Quando Jesus fala para a gente assim, eu não quero sua religiosidade. Eu quero intimidade contigo. E isso é o que o tempo todo é ministrado sobre as nossas vidas, né? E hoje não é diferente. Hoje não vai ser diferente. Eu gostaria de, antes de começar a pensar com você alguma coisa a respeito do nosso tema, né? Eu gostaria de orar com você essa noite. Orar pela tua vida, pela minha vida, pelas nossas famílias, por todas as famílias, porque a nossa tendência como seres humanos é pedir a Deus por nós, pedir a Deus pela nossa família, mas que a gente faça aquilo que de fato o Senhor espera de cada um de nós, que sejamos igreja que olha para fora, que olha para outras famílias. E a gente sabe que tem muitas famílias em nosso meio carecendo das nossas orações. Rio Grande do Sul, principalmente. Mas o que a gente pode fazer, dentre tantas coisas que a gente faz, é orar e exercer esse papel de igreja. Então, vamos essa noite curvar nossas cabeças, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e agradecer a Ele por esse momento, pela nossa vida, pelas nossas famílias. Bendito Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, por essa noite que está no coração do Senhor. O Senhor nos reuniu nesse lugar com um propósito, Pai. O Senhor quer falar conosco, o Senhor quer nos tratar, assim como a todos os irmãos que estão recebendo de casa nesse momento, Senhor, a tua ministração. Mas nós queremos, ó Deus, antes mesmo de nos colocarmos diante da tua palavra, nós queremos agradecer a ti, Senhor, pela vida. Obrigada, ó Deus, por estarmos aqui, por estarmos com a nossa saúde, ainda que debilitada talvez, mas nós estamos aqui crendo que o Senhor é o Senhor da vida. Agradecemos a ti pelas nossas famílias, ó Pai, pela nossa casa, pelo nosso lar, por toda a provisão do Senhor, pelo teu amparo, pelo teu acolhimento. Assim, ó Deus, nós também estendemos a nossa gratidão a todas as famílias dessa terra, Pai. Senhor, às vezes nós oramos e pedimos para nós, para dentro, para os íntimos, mas nesse momento nós queremos interceder, Pai, por todas as famílias, ó Deus, todas, que carecem nesse momento do teu cuidado, do teu amor, da tua graça, do teu perdão, do teu acolhimento, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa noite tão especial que o Senhor preparou para nós. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração estejam abertos, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Retira de nós toda distração, retira de nós tudo aquilo que está nos incomodando, Pai. Seja sentimento, seja percepção, seja qualquer coisa, ó Deus, que nesse momento possa atrapalhar o teu mover, o mover do teu Espírito Santo nesse lugar, o mover do teu Espírito Santo dentro de cada um de nós, Pai. Obrigada por tudo. Te entrego cada vida nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos lá? Nós não temos ali, mas nós sabemos que o nosso tema... Qual o nosso tema? Opa! Lugar seguro, né? Porque família, a gente já entende que família está subentendido por ser o mês da família, né? Família, lugar seguro. Eu fiquei meditando muito nesse tema. E aí eu fiquei pensando o seguinte, quando a gente tem que ir a algum lugar, qual é uma das primeiras coisas que a gente pensa? Será que esse lugar que eu tenho que ir,
ele é seguro? Que tipo de perigo esse lugar pode me oferecer? Qual a melhor forma de eu chegar até esse lugar? É de carro? É de ônibus? É a pé? Melhor forma de eu chegar? E isso é quando a gente quer chegar a algum lugar. Só que, quando a gente fala assim, família, um lugar seguro, eu quero dizer para você que assim como um lugar físico, ele tem as suas características, as suas particularidades, a família também tem as suas particularidades, as suas características, os seus princípios, os seus valores. E para que ela seja, uma família segura, onde os membros dessa família, quando precisarem buscar, eles precisam saber como se achegar até um pai, até uma mãe, quais são as particularidades, quais são os princípios, quais são os valores da minha família. Então, quando a gente fala assim, família, lugar seguro, falar em família é lindo, é maravilhoso, mas a gente não pode encarar esse tema de forma genérica. Família, um lugar seguro? Família de uma forma genérica, não. Eu gostaria de, nessa noite, que a gente começasse uma reflexão trazendo para o particular, trazendo para o subjetivo, para o pessoal, e dizendo assim, a minha família é um lugar seguro? Então, você vai dizer para você não precisa falar em voz alta. Porque quando a gente fala assim, família, um lugar seguro, o tema maravilhoso. Mas, nesse momento, para que algo entre no nosso coração, a gente precisa trazer de forma muito particular. A minha família é um lugar seguro? E aí eu gostaria de convidar você a ler o Salmo 128 comigo. O Salmo 128, ele vai falar sobre família. Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Fala assim, ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Aleluia. Amém, Irmãos, esse é um cântico, O Salmo 128, ele é um cântico de peregrinação. E eu gosto muito dos cânticos de peregrinação. Por quê? Porque esses cânticos, eles são adoração pura ao Senhor. Por que eles são de peregrinação? Porque todo ano eles subiam ao Monte Sião para a presença de Deus, para adorar a Deus. E o Monte Sião, ele é muito alto com relação ao nível do mar. Então, a subida era uma subida assim, que exigia dos caminhantes uma disposição muito grande. E por ser muito alto, eles tinham que ter várias paradas, fazer várias paradas. E em cada parada, eles entoavam cânticos de peregrinação. Então, depois, se você quiser ler os cânticos de peregrinação, que são cânticos de adoração pura ao Senhor, pela presença do Senhor. Eles agradeciam pela presença do Senhor, enquanto subiam, enquanto se sacrificavam, enquanto eles estavam ali naquele sacrifício, eles entoavam cânticos ao Senhor. Então, são 15 cânticos, vai do Salmo 120 ao Salmo 134,
Então, eles são chamados até, por alguns, como salmos de degraus, como salmos de romagem, né? Tem vários nomes, mas salmos de peregrinação eu gosto muito. Por quê? O que nós também, né? Nós também somos peregrinos. Somos peregrinos nessa terra. E o que significa isso? Ser peregrino significa que nós estamos aqui temporariamente. Estamos aqui nesse lugar temporariamente. E aí eu digo também para vocês essa noite, digo para a minha vida, hoje nós não vamos subir o Monte Sião para encontrar a presença de Deus, mas nós entramos na presença de Deus através do Espírito Santo. Hoje nós não temos um monte altíssimo para subir todo ano, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, na festa dos tabernáculos, e para entoar cânticos de adoração. Hoje nós podemos entoar cânticos de adoração ao Senhor todos os dias, porque nós temos liberdade no Espírito Santo para adentrar a presença de Deus, para ter a presença do Senhor, né? E aí, falando em família, eu gostaria de voltar para o nosso tema, né? O nosso subtema é ao redor da mesa, você já vai entender. Mas o nosso tema principal fala sobre famílias, um lugar seguro. E aí, irmãos, quando a gente pensa em segurança, né? Para algumas pessoas, proteger a família, tornar a família um lugar seguro, talvez seja assim: eu vou proteger os meus filhos e a minha família na minha casa. Minha casa será protegida, né? Eu vou ter os recursos que hoje são existentes aí para a gente proteger a nossa casa. Talvez alguns pensem assim: meus filhos, eles não andam de coletivos, eles sempre andam de carros para evitar assaltos, para evitar alguma coisa que possa acontecer com eles. Os meus filhos estudam em escolas consideradas de boa qualidade, de boa educação, para que eles não sofram agressões e violências. Muitas famílias hoje, quando se fala em segurança, a primeira coisa que vem à cabeça são essas coisas. Mas o que a gente quer tratar, o Senhor quer tratar conosco nesse mês, é sobre outro tipo de segurança. É sobre o que nós acabamos de cantar. Será que a nossa família é um lugar seguro para que, diante de um conflito, diante de uma situação difícil, os nossos filhos, o nosso cônjuge, eles têm essa liberdade de chegar diante de nós, têm essa intimidade para chegar diante de nós e falar o que eles precisam falar e buscar a ajuda que eles precisam buscar? Então, esse é o tipo de segurança que a gente precisa pensar quando a gente fala em família, um lugar seguro. E aí, por conta da insegurança, família insegura, ou seja, família onde não há esse acesso, onde filhos, cônjuges, membros do seio familiar não se sentem à vontade, não se sentem muitas das vezes pertencentes a esse seio familiar, não se sentem seguros em se reportar a uma parte da família, uma autoridade na família. Por conta disso, a gente vem sofrendo danos à família. E aí eu estava pesquisando e, pasmem, eu estava vendo sobre relacionamento conjugal. E pela última pesquisa que nós temos, o Brasil, de 970 mil casamentos, 420 mil entraram no divórcio. De 970 mil, 420 mil entraram na estatística do divórcio. E aí isso piorou de 2020 para cá, por causa da pandemia. E aí a gente chega à conclusão que família não é um ajuntamento de pessoas. Família não é somente dizer, tem um pai, tem uma mãe, tem filhos, e todo mundo mora na mesma casa. Dividem o mesmo lar. Não. Família não é viver junto. Família é conviver.
E esse conviver, esse com é junto, é vida na vida. E aí a gente teve uma pandemia que as pessoas descobriram que elas não se conheciam. Não se conheciam. E aí, como tiveram que conviver, elas estavam acostumadas a viverem juntas. Quando tiveram que conviver, elas se assustaram, porque elas não conheciam com quem elas viviam. E aí a gente tem essa estatística alarmante nas famílias. A cada 2 casamentos, 1 dá em divórcio. É uma estatística muito alta. Uma outra pesquisa relacionada à família. O Brasil tem as mais altas taxas de depressão de toda a América Latina. E a prevalência é maior na população urbana. Olha isso. O Brasil tem as maiores taxas de depressão da América Latina. E a prevalência dessa taxa alta é na população urbana, não é na população rural. É na nossa população, é no nosso meio. Aí isso nos leva a buscar, né, algumas causas. Por quê? Aí eu fui buscar as causas. Falta de suporte familiar, falta de afetividade, negligência, má condição de separação dos pais, conflitos, brigas, discussões, pressão exagerada exercida quanto aos estudos, à formação e ao trabalho sobre os jovens. Então, essa é algumas causas da gente ter esse número tão alarmante. Só que aí, eu também estava pensando, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso. Quando ele fala na população urbana, isso chama a nossa atenção. E aí a gente chega à conclusão que, hoje, as famílias, elas são, na sua maioria, um macromundo, né? um grande mundo com micromundos. O que é isso? Observe que, com o advento da internet, com o advento das redes sociais, as nossas famílias, eu digo nossas, porque isso acontece dentro da minha casa também. Como eu creio que, em certa medida, assim como acontece comigo, acontece com você também. Né? De nós termos um macromundo, ou seja, um universo chamado família, com pequenos mundos. Hoje, nós não temos filhos, né? Eu vou dizer não temos de um modo geral, claro que não estou dizendo que todas as famílias são assim. Mas, no geral, são filhos de quarto. Vocês já ouviram falar nisso? Filhos de quarto. Por quê? Porque por cada um ser um mundo, cada um se isola. Cada um se isola. E aí, eu trouxe um texto que eu vou ler rapidinho para vocês, para a gente voltar para o texto da Bíblia, né, para a passagem, que eu gostaria que você escutasse, mas de forma muito particular, como se fosse com você, tá? Essa carta é uma carta que vai ficar no anonimato, né? Mas ela é uma carta de um filho no futuro, para um pai presente, para uma mãe presente. Diz assim: oi, pai. Oi, mãe. Hoje faz 1 ano que eu estou morando fora de casa, depois que a gente teve aquela briga horrível. Sei que a gente não se fala desde aquele dia, mas eu preciso escrever essa carta porque eu não sei mais o que fazer. Eu estou totalmente perdido, sem saber o que fazer. Se a mãe não tivesse mandado dinheiro todo mês, provavelmente eu estaria na rua passando fome. Eu não estava e nem estou preparado para enfrentar o mundo, mesmo eu já tendo 20 anos. Eu preciso tomar remédio controlado para tudo que faço na vida. Tomo antidepressivo para conseguir sair da cama. Tomo Ritalina para conseguir concentrar nos estudos.
tomo remédio para controlar minha ansiedade durante o dia. E tomo Zolpidem para conseguir dormir. Eu não sei exatamente como cheguei nessa situação. Eu não consigo emprego, não consigo cuidar do meu corpo e da minha saúde. Tudo que eu consigo fazer é jogar, ficar no Instagram e assistir séries. Mas, ultimamente, eu nem tenho mais paciência para séries. Nunca consigo terminar uma. Pode ser que vocês tenham feito algo errado na minha criação, mas eu não faço ideia do quê. Tudo que eu me lembro é que eu vivia no tablet, depois no celular e jogando quando eu era mais velho. E parece que eu demorei muito tempo para entender o que vocês queriam de mim. Na minha cabeça, parecia que vocês só queriam encher meu saco e mandar em mim. Na minha cabeça. Mas vocês também nunca tentaram mudar, falar de outro jeito, sei lá. Bom, agora não tem mais nada para fazer. O que passou, passou. E a gente não consegue conversar e se entender até hoje. Bom, eu só queria escrever essa carta para tirar de dentro de mim essas coisas, para desabafar mesmo. Essa carta não será enviada. Não tem mais nada que vocês possam fazer por mim. E eu não vou assumir que eu estava errado na nossa briga. Vocês provavelmente nunca saberão. Mas eu vivo nessa terra em eterno sofrimento. E em muitos dias, eu desejo nem ter nascido. Forte, né? Forte. Essa carta é de um jovem. Mas é a realidade de muitas famílias. De muitas. Então, irmãos, nós vamos voltar para o texto e nós vamos ver o que o Senhor nos diz a respeito de família. O que o Senhor nos diz a respeito disso. Ele começa dizendo assim para a gente: como é feliz quem teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Aqui tem dois fundamentos importantíssimos para a nossa vida e para a nossa família. Porque toda família, ela quer buscar felicidade. Toda família deseja que seus filhos sejam felizes, que seus filhos sejam prósperos. Mas a pergunta que eu trago para nós essa noite: aonde estão a felicidade e a prosperidade? Aonde nós podemos encontrar felicidade e prosperidade? Aos nossos olhos, na correria do nosso dia a dia, a felicidade e a prosperidade estão em coisas. A felicidade e a prosperidade está num bom trabalho, está num bom salário, está no conforto da nossa casa, está naquilo que nós podemos oferecer para os nossos filhos. Mas aonde está a verdadeira felicidade e prosperidade? Que a gente tanto busca. E no afã de buscar felicidade e prosperidade, a gente acaba deixando escapar pelos dedos coisas importantes. Coisas importantes. E uma delas, nós vamos ver nesse texto, e eu botei no subtema, que é ao redor da mesa. Algo que muitas famílias hoje deixam escapar pelos dedos é o fato de ter a sua família e seus filhos ao redor da mesa. Quando o texto fala que feliz é aquele que teme ao Senhor, que reverencia o Senhor, que reconhece a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor, que é Ele que tudo pode, que é Ele que tudo faz, que é temente a Deus. Esse é feliz. E ele completa: e que anda em seus caminhos. Então, meus irmãos, a verdadeira felicidade, a verdadeira prosperidade, ela não está lá fora. Ela não está naquilo que nós buscamos fora de nós. Não, ela já existe em nós. Porque a presença de Deus, ela já existe em nós. Ela já existe.
Então, a nossa felicidade é o Senhor. Porque o Senhor, Ele não pode nos dar felicidade, porque Ele já é a felicidade. Então, a felicidade não é algo que vem. A felicidade não é algo que o Senhor vai trazer. Não, a felicidade é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, quando Ele fala, feliz aquele que teme e aquele que anda nos meus caminhos. Então, Ele é a felicidade. Quando Ele fala feliz, não é porque, temendo a Deus, andando em seus caminhos, eu vou encontrar algo, o Senhor vai trazer o que eu desejo e eu vou ser muito feliz. Não. Temendo a Deus e andando nos caminhos do Senhor, você tem o próprio Senhor. E o próprio Senhor é a tua felicidade e a tua prosperidade. A tua felicidade e a tua prosperidade está no Senhor, na pessoa do Senhor. Entende? Então ele fala aqui, e seguindo ele fala, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O trabalho, irmãos, não nos foi dado por Deus para ser aquela coisa, sabe, cansativa, desgastante, embora a gente se canse. Porque todo trabalho demanda esforço. Todo trabalho vai exigir de nós, né, um esforço, uma dedicação, acordar cedo, sair, trabalhar, labutar, receber o dinheiro, pagar conta. Isso é cansativo. Todo trabalho pode gerar estresse, pode gerar preocupação, pode. Nós teremos preocupações para com a nossa família, teremos contas a pagar, preocupação, sim. Nós teremos ansiedade, nós teremos isso tudo. Mas o Senhor diz aqui que você comerá do fruto do seu trabalho. E você será o quê? Feliz e próspero. Feliz e próspero. Então, o problema não está em a família ter estresse. Não está em a família ter preocupações. Não está em a família ficar ansiosa. Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Ai, meu Deus, tanta coisa para resolver. O problema não está nisso. O problema está em entender que essas coisas estão no Senhor. Todas essas coisas estão no Senhor. O nosso estresse precisa estar no Senhor. A nossa ansiedade e preocupações precisam estar no Senhor e não nas nossas mãos. Porque nós nada podemos fazer. Nós não podemos determinar um passo à frente, um nada à nossa vida. Só quem pode determinar é o Senhor. Então, é genuíno que eu me preocupe? Sim. É legítimo que eu tenha ansiedade, estresse? É normal da vida. Mas isso tudo precisa estar no Senhor. Porque se estiver em minhas mãos, eu vou fazer uma confusão tão grande. E eu vou começar a resolver tudo errado. E eu vou descontar em pessoas que não têm nada a ver. Então, nosso trabalho, nós comeremos do nosso trabalho. E esse trabalho será um trabalho que nos trará felicidade e prosperidade. Porque esse trabalho vai ser um trabalho que quem nos deu foi o Senhor. Amém? Então, se foi o Senhor que deu, meu irmão, tem uma coisa, tem paz. Porque se é o Senhor que dá, tem paz. Agora, se não tem paz, a gente tem que avaliar, né? Seguindo, diz assim, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seu cônjuge será como videira frutífera em sua casa. Ou seja, vai gerar vida. Porque videira frutífera, ela gera frutos. Então, a sua mulher, o seu cônjuge, será a videira frutífera na sua casa. Para aqueles que temem e andam nos caminhos do Senhor. Agora, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Isso aqui me chamou muita atenção. Seus filhos, olha a carta, serão brotos de oliveira. Perceba que a palavra não fala para a gente que nossos filhos são árvores, são oliveiras,
Como ele disse aqui, a mulher é videira frutífera. Ele falou, seus filhos são brotos de oliveira. O que são brotos? Broto é uma plantação na vinha, que você vai cuidar, e ela vai crescer e vai frutificar. Então ele fala, seus filhos são broto. Seus filhos vão depender de você. Seus filhos, você vai precisar estar ali, regando todos os dias com a palavra de Deus. E aí diz, são brotos de oliveira, não fala no seu quintal. São brotos de oliveira na sua varanda. São brotos são brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aí a gente pensa, por que ao redor da sua mesa? Irmãos, mesa na palavra de Deus é tremendo. Eu fui estudar mesa na Bíblia. Mesa na Bíblia, ela aparece, a palavra mesa, né, aparece em 26 livros da Bíblia, em 39 capítulos. Eu pesquisei tudo, em 92 versículos. É muita coisa que fala sobre mesa. Agora, deixa eu te falar o principal. Mesa, na maioria das vezes que aparece, refere-se a Jesus. A Jesus assentado, à mesa, a refeição. E não somente mesa física, tem também. Agora, na maioria das vezes, é a mesa de Jesus e a mesa da comunhão. É Jesus se assentar numa pedra, no chão, onde for, e ensinar, e chamar para perto, e advertir, e orientar. Ele chama de mesa. Então, mesa para nós, irmãos, ao redor da mesa. Mesa é a intimidade. Mesa é comunhão. Mesa é restauração. Mesa é celebração. Então, quando a palavra de Deus diz, seus filhos são brotos de oliveira, em crescimento, em desenvolvimento, onde? Ao redor da mesa. E aí eu quero te perguntar, como é que anda a mesa da tua casa? Como anda a mesa da tua casa? Falando de mesa física, vamos falar de mesa física. Como anda a mesa da tua casa? Será que a mesa da tua casa está preparada lá com um paninho, um arranjinho, alguma coisa, aguardando você retornar, pôr a mesa, colocar a janta, reunir a família e jantar? Ou será que a sua mesa está com livros, bolsa, compras, alguma coisa que você trouxe da rua, põe na mesa, e põe na mesa. E na hora que vocês vão comer, afasta. Dá para sentar aqui no cantinho. Gente, isso é real. Isso é real. Isso é casa, minha e sua. Que se a gente não cuidar, a nossa mesa fica assim. E aí um come para um lado e outro come para o outro, e um come 1 hora, outro come 2 horas, outro comeu meio-dia, outro nem comeu. Por quê? Por várias razões. Ou porque não quis, ou porque está fora, ou porque está jogando, ou... Enfim, isso é mesa física, tá? Mas agora, vamos para outra mesa. A mesa que Cristo preza o tempo todo nos evangelhos. A mesa espiritual. A mesa da comunhão. Como anda essa mesa na tua família? Como anda? Há quanto tempo que você não se reúne com seus filhos para uma refeição? Seja ela para alimentar o físico, ou seja ela para uma refeição espiritual. Quanto tempo? E isso me fez pensar muito, muito. Porque mesa é lugar de comunhão. Família é base da sociedade. Foi dito isso aqui essa noite. Foi dito isso aqui no louvor.
família, sociedade. Agora, família é base da sociedade. Mas a sociedade começa dentro da minha e da sua casa. É ali que começa a sociedade. E essa sociedade corrompida que a gente vê aí fora, com os princípios corrompidos, com os valores corrompidos, uma sociedade que carece da presença de Deus, que carece da palavra de Deus, que carece dos princípios de Deus. Quem vai levar isso para essa sociedade que está lá fora? Nós, como igreja. Nós, como igreja. Então, essa noite, a gente precisa entender que a minha família, a sociedade, ela começa dentro da minha casa. A gente precisa entender que ao redor da mesa não tem só a gente. Ao redor da mesa da nossa casa, a nossa mesa ela é sagrada. Porque ao redor da mesa, a mesa não tem só a gente. Tem a presença de Deus na mesa. Porque é na mesa, é a mesa, melhor dizendo, né? É a mesa, quando nós estamos reunidos, que ali tudo acontece. Que ali a gente compartilha como foi o dia, como está a vida. Ali a gente fala dos nossos problemas, das nossas angústias. Ali a gente chora, ali a gente ri, ali a gente cura, ali a gente celebra. É tudo ao redor da mesa. Então, é por isso que a palavra diz que os filhos, eles são brotos, porque eles estão em desenvolvimento. Mas eles não podem estar em qualquer lugar. Eles não podem estar trancados no quarto. Eles não podem estar jogados de qualquer forma. Não. Eles precisam estar ao redor da mesa. E aí, eu quero ver com você, eu quero só te lembrar que lá em João 21, 12 a 13. Tem como colocar? Tem? João 21, 12, 13. É uma passagem linda, que é uma passagem da pesca maravilhosa. Diz assim: Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Nessa passagem, irmãos, Jesus, quando chega, e eles tentaram pescar e não conseguiram pescar nada, Jesus pergunta, e aí, o que vocês têm para comer? Eles falam, nada, a gente não conseguiu pescar nada. Aí Jesus fala, então pega a rede e joga para a direita. Aí eles vão e jogam. Nisso eles não conseguem carregar o barco, nem conseguem puxar a rede de tantos peixes. E nesse momento, Jesus vira para eles e fala assim, vem comer. Jesus já havia preparado ali o peixe e o pão. E chamou eles para comer. Jesus, nessa singeleza de coração, nessa simplicidade que ele tem, ele vira e fala, vem comer. E eles ainda assim, mas como é que pode, né? Quem é ele? E tal. E quando chega ali, Jesus se assenta com todos eles. Jesus coloca a mesa. Ainda que não tenha mesa, mas Jesus coloca a mesa. Jesus senta e fala, vem que eu preciso conversar com você. Então, irmãos, isso é um exemplo para a gente. E nós temos uma outra passagem, que eles só reconhecem que é Jesus, em Lucas 24, 31, a caminho de Emaús, aqueles homens, eles não reconheceram Jesus. Mas quando já chegando lá, Jesus fez que ia embora, ia deixar eles. Eles falaram, não, vem, fica com a gente. Né? Agora, parafraseando, o papo está tão bom, vem, fica conosco, se assenta com a gente. E Jesus, que já não gostava de uma casa, nem de uma mesa, nem de uma refeição, né? Jesus foi e ficou com eles. E naquele momento da refeição, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. Eles reconhecem o Cristo. Eu quero te dizer que ao redor da sua mesa,
Cristo será reconhecido. Ao redor da sua mesa haverá milagres. Ao redor da sua mesa haverá cura. Porque a tua mesa não está só com vocês. A tua mesa tem a presença de Deus. A tua mesa tem a presença de Cristo. E no momento da refeição, no momento em que o pão é partido, no momento que a refeição é posta, que é dividida, que é repartida, naquele momento ali, a presença de Deus fica notória. Naquele momento ali, seus filhos reconhecerão a presença de Deus. Mas isso acontece ao redor da tua mesa. Não acontece. Não é que não aconteça em outro lugar, mas o lugar que Jesus estabeleceu foi a mesa, foi a comunhão, foi trazer para perto, foi partir o pão, dividir a refeição. Lá em, se eu não me engano, em Êxodo, se eu não me engano, 25, se eu estiver errado, o pastor me corrige, aonde Deus, ele pede a Moisés para montar a mesa dos pães da presença. Foi em Êxodo, né? Acho que foi em Êxodo 25. Que ele pede para ele construir a mesa dos pães da proposição, a mesa dos pães da presença. E aí ele dá todas as medidas para Moisés. E aí Moisés faz. E aí aquela mesa, aquelas medidas, se você for comparar, tem as medidas da nossa mesa hoje. Tem as nossas medidas, né? Tem as medidas de uma mesa de jantar. Porque Deus já sabia que lá na frente nós iríamos nos assentar ao redor de uma mesa. Então, lá atrás, ele já pediu para que colocassem os pães da presença, os pães da proposição. E hoje, nós temos esse pão da presença, que é Cristo na nossa vida. Nós temos esse pão da presença, irmãos. Então, o que eu quero trazer para a gente essa noite é como nós temos conduzido as nossas famílias. As nossas famílias estão dispersas, cada um no cômodo da casa, cada um em um lugar diferente, cada um pegando seu prato e sentando em qualquer lugar. Não. A partir de hoje, a gente precisa entender que a mesa foi estabelecida na palavra de Deus como um lugar sagrado. E que é ao redor da mesa que nós vamos comungar. É ao redor da mesa que nós vamos receber restauração. E é ao redor da mesa que nós vamos celebrar as bênçãos que o Senhor nos dá. As conquistas que o Senhor nos dá, as conquistas todas serão celebradas ao redor da mesa. Que é ali que você vai vibrar com o seu filho, com a sua filha, quando algo acontecer de bênção na vida deles. É ali que você vai chorar com os seus filhos, quando eles precisarem de apoio, de afago. É ali que você vai comungar com eles, repartir o pão, falar da presença de Deus, entoar um cântico de peregrinação, que é um cântico de adoração, porque a nossa vida aqui é temporária, irmãos, é temporária. E nós estamos aqui nos preparando para um banquete maior. Então hoje nós usamos a mesa como ensaio, porque daqui a pouco nós seremos convidados para sentarmos diante do Senhor no banquete, no grande banquete. E aí o que a gente faz com a nossa família? A gente precisa preparar a nossa família para ela entender o significado da mesa, seja ela física ou espiritual. Eles precisam entender o significado da mesa, da comunhão, da restauração, da celebração no Senhor. Porque daqui a pouco essa vida vai passar, daqui a pouco tudo isso vai passar e nós estaremos na glória com o nosso Deus no grande banquete do Senhor. O grande convite para a festa nós receberemos. Mas se nós não entendermos o significado da mesa, irmãos, pode ser que esse convite passe despercebido. Passe despercebido. E a gente não valorize esse banquete, essa mesa que o Senhor tem preparado para nós. Porque aqui Jesus dá todos os exemplos de como usar a mesa. Como? Eu tenho certeza que esse filho não foi convidado à mesa. Não foi. E quais são os convites que nós fazemos para os nossos filhos?
No sábado, vou contar uma história rápida para a gente acabar. No sábado, que antecedeu o Dia das Mães, eu fui ao shopping. E aí fui lanchar com a minha filha mais velha, fui resolver umas coisas. E eu estava observando a praça de alimentação. E as pessoas ao redor das mesas, né? Véspera de Dia das Mães e tal, adolescentes, filhos, mães. E eu estava observando. Enquanto se pedia um fast food, cada um com o celular na mão. Todos ao redor da mesa, mas cada um com o celular na mão. E pediu fast food, né? McDonald's, seja lá o que for. Pediram fast food. E eu fiquei pensando, fiquei analisando. Que vida é essa? Que comunhão é essa? Estamos diante do Dia das Mães e mesmo assim o celular não foi deixado de lado. E aí isso me fez pensar, que tipo de mesa nós temos escolhido para sentar com os nossos filhos? É a mesa do fast food? E cada um no seu mundo? Ou nós temos escolhido a mesa da nossa casa, a comida feita na nossa casa, ainda que as nossas unhas se estraguem, mas a comida vai ser feita, a mesa vai ser posta, e nós vamos ter comunhão em casa, com os celulares de lado. Porque se deixarmos, irmãos, a gente entra nessa leva do fast food, nessa leva aí de cada um no seu celular e está tudo certo. Não, está tudo errado. Está tudo errado. Porque momento de refeição é momento sagrado. Momento da mesa é momento sagrado. E aí eu quero te dizer que o melhor presente que você pode dar para a sua família, para os seus filhos, é você estar presente. O melhor presente é estar presente. Tá? Eu vou finalizar falando também, que eu me lembrei agora. Tem uma história de casais, de uma empresa, que fez uma entrevista com casais. E aí, entrava o marido, depois a esposa, e era feita a mesma pergunta. Se você tivesse a oportunidade de jantar, ter um jantar aconchegante, um jantar muito bacana, com quem você gostaria de jantar? Quem você gostaria de levar para esse jantar? Pode ser qualquer pessoa, viva ou já falecida, é só hipotético. Com quem você gostaria de jantar? E aí cada um dizia assim, eu gostaria de jantar com fulano de tal, que era o ídolo. Eu gostaria de passar uns tempos com não sei quem, e não tinha nada a ver com a família. Aí, para cada um que respondia, eles mostravam um vídeo que foi gravado com os filhos deles. A mesma pergunta foi feita para os filhos, crianças entre 6 e 12 anos. Olha, se você tivesse um jantar muito bacana, muito legal, com quem você gostaria de jantar? As crianças diziam, com papai e mamãe. Com papai e mamãe. Então, nossos filhos, eles são brotos. Eles estão em desenvolvimento. Eles esperam de nós. Eles esperam. E eles perdoam qualquer coisa que a gente faça que não seja legal. Né? Eles perdoam. Mas às vezes a gente não entende. E a gente faz tudo errado. E a gente pega os nossos filhos e perde a paciência, deixa para lá, não faz questão. É criança, depois come. Ou então come logo aqui que depois a gente vai comer. Não, irmãos, para com isso. Seus filhos são brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Então, a nossa família precisa estar ao redor da mesa. Precisa estar ali para a comunhão, para a restauração e para a celebração. Então, que você saia desse lugar essa noite pensando nisso. Eu tenho valorizado a mesa, não somente a mesa física, mas a comunhão. Essa mesa que Jesus evidencia tanto, que quando ele queria falar com alguém, ele dizia, vem. Zaqueu, igual o evangelista falou, né? Sobre Zaqueu. Zaqueu, desce daí que hoje eu vou estar contigo na tua casa. Zaqueu merecia a presença de Jesus ali, gente? Não, mas Jesus não queria saber.
Jesus queria comunhão. Jesus queria estar junto e misturado. Jesus queria ensinar. Jesus queria trazer boas novas para aquele povo. Então ele se misturava, e ele se alimentava, e ele partia o pão, e ele ensinava, e ele sentava em qualquer lugar. Não importa. Jesus valorizava a mesa. Jesus valorizava a comunhão. Então que essa noite a gente entenda que a gente precisa temer a Deus, andar em seus caminhos e ter a nossa família ao redor da mesa. Porque esse é o grande exemplo de Jesus para nós. Que nós precisamos estar ao redor da mesa. Porque lá na frente, nós teremos que ter entendimento do que é mesa. Porque nós seremos convidados a sentar na grande mesa. Amém?